A maioria dos vídeos que você encontra na internet de alguém compartilhando a rotina sobre como é trabalhar com marketing digital é um jovem de 16 anos que já tem duas Ferraris na garagem e ele ainda não tem nem idade para tirar a carteira de motorista. E aí você fica se perguntando, cara, será que todo mundo que trabalha com marketing, que trabalha na internet, faz isso? Então eu resolvi mostrar um pouco mais sobre como é a minha rotina de trabalho durante a semana e mais do que simplesmente compartilhar aquilo que eu faço necessariamente trabalhando, eu quero trazer nesse vídeo alguns hábitos e algumas coisas que me ajudaram a melhorar minha produtividade, minha qualidade de vida e várias outras coisas que eu acredito que vão fazer muita diferença na sua vida. Então acompanhe junto comigo, que eu tenho certeza que essas dicas vão ser úteis pra você, porque tem muita coisa que eu tenho certeza aí, ó, que você que tá trabalhando diretão, tá negligenciando e que vai melhorar não só a sua produtividade, mas também a sua qualidade de vida e, cara, várias outras coisas. Quando eu trabalhava presencialmente, eu tinha muito aquela mania de, tipo assim, cara, eu vou levantar em cima da hora, ficar apertando o botão de soneca pra poder tentar dormir o máximo que eu posso, e aí levantava pra sair atrasado e pegar ônibus, esse tipo de coisa. E depois que eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu replicava um pouco desse comportamento, então eu deixava pra acordar, assim, tipo, nossa, antes da primeira reunião, assim, porque eu achava que isso era, pô, agora eu tenho liberdade de acordar e trabalhar no horário que eu quiser. E ao longo do tempo eu vi que isso não tava me fazendo bem, sabe? Então eu resolvi implementar dentro da minha rotina de que eu iria levantar cedo todos os dias, mesmo não tendo a obrigação de ter que fazer isso, sabe? Tipo, mesmo não tendo alguém me cobrando do horário em que eu deveria trabalhar, eu percebi que não ter uma rotina, não ter uma previsibilidade nas coisas que eu precisava fazer não era saudável, não estava sendo legal. Então eu defini como, estipulei como padrão que eu iria acordar cedo. Eu não tenho um horário necessariamente fixo, geralmente se eu for dormir um pouco mais tarde, eu acabo compensando na hora que eu vou acordar, mas por volta de 6 a 7 horas da manhã eu tô levantando para começar a fazer a minha rotina matinal e eu vou mostrar o que eu faço. Então, geralmente a primeira coisa que eu faço depois de levantar é ir na sala e fazer a minha sessão de alongamento. Então, não tenho um script necessariamente pronto do que eu preciso fazer, mas como eu já treino há algum bom tempo, já trabalho um pouco dessa parte, eu gosto de fazer uma mobilidade assim por parte do corpo inteiro. Então, eu percebi que trabalhando muito tempo sentado e ficando o dia inteiro na frente do computador, eu tava ficando todo duro, todo travado, isso não tava me fazendo bem, e aí eu, depois de começar a treinar e ver que eu tava deixando de evoluir na parte do treino justamente por conta da falta de cuidado com esses aspectos, eu comecei a dar mais atenção a isso. Cara, eu falei, por que não colocar isso dentro da minha rotina matinal? Então, todos os dias não, né? Alguns dias acaba não acontecendo, né? Vamos, já que pra ser um vlog da vida real, mas assim, a maioria dos dias eu levanto cedo e faço essa rotina. Depois de fazer tudo isso, eu vou pra cozinha preparar o meu café da manhã, então já que eu trabalho com marketing aqui, eu vou precisar fazer uma propaganda que é a melhor receita de ovo mexido que você já comeu na sua vida. Cara, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de comer ovo, mas como isso tá dentro do meu plano alimentar, eu preciso incluir, e aí essa foi a forma mais gostosa, a melhor receita que eu consegui encontrar. O que é? Você vai ver que eu tô mexendo o ovo rapidinho, eu ainda nem liguei o fogo, e a ideia é justamente essa. Você vai colocar o ovo dentro da panela. Eu nem coloquei azeite, manteiga, nada. E aí você vai mexendo, até ele virar um creme, assim, um negócio mais consistente. Depois você vai ligar em fogo baixo e você vai cozinhar mexendo rapidinho, que ele vai começar a ficar aquele ovo cremoso, melhor do que de hotel, melhor do que qualquer coisa. Eu não gosto daquele ovo mexido todo seco, assim. Então, pra mim, essa foi a melhor receita que eu consegui encontrar pra comer ovo mexido. E só depois de terminar de cozinhar o ovo é que eu coloco sal e um pouquinho de pimenta do reino, que ó, vai ficar top. Então já coloco aqui dentro do pão e aí já começo a preparar ali a parte do café. Eu tenho a sorte de ter uma esposa linda e maravilhosa que ela deixa todas as frutas cortadas, porque eu confesso que eu sou daquela pessoa preguiçosa que nunca come fruta porque tem que descascar. Então, nesse ponto já agiliza bastante minha rotina na parte de manhã, porque eu, depois de preparar o ovo, eu simplesmente pego ali alguma fruta que já tá cortada na geladeira e meu café da manhã já vai estar pronto. Geralmente, quando eu vou finalizando o ovo, eu já coloco a água para ferver para passar o café, porque se você trabalha com digital, se você trabalha com marketing e não toma café, eu desconfio de que você seja uma pessoa que não é digna de confiança. Então, você precisa sim tomar café, porque pra mim, na minha opinião, existem dois tipos de pessoas. Aquelas adultas que tomam café pra ter energia e disposição pra resolver os problemas do dia a dia, e o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ainda não amadureceu o suficiente ao ponto de tomar café pra resolver os problemas do dia a dia. Cara, e uma coisa legal pra mim sobre a parte do café é que é mais do que simplesmente tomar a bebida. Eu comecei a colocar isso como se fosse um ritual da manhã de preparar o café. Geralmente eu morro o café, eu compro ele já em grãos, mas tinha acabado, então eu tava com preguiça e fui no mercado e comprei um desse aqui. Inclusive aqui, ó, recomendação, não é publi, viu? Mas esse café aqui, o Portinari da Três Corações, é bem gostoso e não é um preço tão caro. Então, se você quer começar a se aventurar, experimentar uns cafés que são um pouquinho melhores ali, ainda não tem um moedor, não tem toda aquela parafernália para você fazer um café em casa, esse daqui é um café que eu recomendo. Você pode experimentar e depois você me conta lá o que você achou. Cara, e tem algo que eu tô tentando implementar nessa parte da minha rotina da manhã, que é de ficar um tempo de tédio, de não ouvir nada, de não ter um podcast tocando, de não ter uma aula no fone, tentar um momento em que eu não tô conectado com nada além daquilo que eu realmente estou fazendo. Então, se eu vou passar um café, eu tô tentando
viver aquele momento do café parece uma viagem, cara, mas isso faz muita diferença, porque, principalmente se você, assim como eu, trabalha com algo que é de esforço intelectual, cara, se você fica com o seu cérebro o tempo inteiro tendo algum tipo de informação, estímulos que fazem você gastar a sua energia de foco, de concentração, você vai ver que ao longo do dia você vai acabar ficando muito cansado e que as coisas vão te esgotando em pouco tempo, porque você está sempre recebendo novos estímulos, sejam eles visuais, sonoros e de alguma forma. Então, ter alguns momentos do seu dia em que você faz pausas, ou pelo menos algumas atividades em que você não está executando nada, pensando em outra coisa, ou, sabe, tipo, você está no banheiro, mas você já está mexendo no celular, você já está postando, então cada vez mais a gente está sendo exposto a uma série de estímulos muito grande. E ter esses momentos em que você simplesmente foca naquilo que você está fazendo vai te tirar um peso mental, vai te deixar muito mais leve e você vai conseguir focar melhor nos momentos em que você realmente precisa fazer algo importante. E uma das coisas que eu também tenho buscado fazer no período da manhã é ficar exposto à luz natural. Então, cara, eu trabalho o dia inteiro olhando para uma tela e se você não sabe, o seu olho, ele tem como se fossem alguns sensores de luz que vão sinalizar para o seu cérebro que o dia começou ou de que o dia está terminando. Então o seu olho ele é sensível a esses estímulos de luz. E a luz artificial, ela não é suficiente para fazer com que o seu cérebro de fato entenda que você acordou. Só que ela é totalmente suficiente para sinalizar que ainda não está na hora de dormir. Então o que acontece? E você não precisa olhar diretamente para o sol, nem é recomendado, mas você está exposto de fato à luz assim, do céu, algo nesse sentido, vai fazer com que você ative isso dentro do seu corpo. E eu tento conciliar esse momento com essa rotina do tédio, de encarar algo, um tempo que você não está fazendo nada, sabe? Então tem sido desafiador, porque eu vejo que a gente tá cada vez mais viciado e tá consumindo e tá o tempo inteiro recebendo algum estímulo sensorial, que seja visual, que seja sonoro, que seja de estar assistindo alguma coisa, mas eu acredito que tem sido bem positivo viver esse desafio. É algo que eu preciso estar o tempo todo me lembrando, porque senão automaticamente eu vou voltar a fazer os hábitos normais de estar mexendo no celular, de estar assistindo uma coisa, de sempre estar consumindo algo e de não saber lidar com esses momentos de tédio, vamos dizer assim. Então depois de comer eu já tento deixar um livro por cima da estante, em todos os lugares, assim, para facilitar esse hábito da leitura. Eu confesso que mesmo sendo alguém que trabalha escrevendo e que precisa fazer isso, tá? Tem essa necessidade maior de consumir conteúdos dessa forma, ainda assim eu não sou um leitor assíduo, mas é algo que eu tenho tentado colocar cada vez mais na minha rotina da manhã, antes mesmo de começar a trabalhar. Então eu termino todas essas atividades que eu tô fazendo até começar de fato a sentar no computador e trabalhar e começar a fazer as atividades, as coisas que eu tenho dentro do meu dia a dia. Outra dica que pode parecer até um pouco besta, mas eu também acho que aconteceu assim no começo do trabalho home office. Eu fiz essa mudança logo no começo da pandemia. Então foi também aquela mesma sensação de nossa, agora eu tenho liberdade para trabalhar de pijama e ficar o dia inteiro aqui de boa, sem precisar me preocupar com nada. E eu percebi que ao longo do tempo isso também era algo que bagunçava, assim. Então quando você trabalha em casa, se você não delimita muito bem os momentos de descanso e você tá o tempo inteiro meio que trabalhando, meio que talvez não 100% focado, então essa bagunça costuma ser um pouco prejudicial, pelo menos pra mim, acho que não faz sentido. Então, um dos hábitos que eu também comecei a incluir recentemente é de me arrumar pra trabalhar, trocar de roupa, colocar alguma coisa assim pra dar aquele start no cérebro, assim, de cara, agora eu estou trabalhando, eu vou tirar o pijama que eu tava, a roupa de dormir, e de fato eu vou começar a executar as minhas atividades que estão relacionadas àquilo que é a minha profissão, e colocar isso de um jeito mais ativo e não simplesmente levar a vida no piloto automático e trabalhando e fazendo as coisas como se sem nenhum planejamento, sem nada. Você consegue entender? Cara, eu acho que isso faz muito sentido e vai te ajudando a definir algumas rotinas que, se você trabalha em casa, vão fazer com que você se sinta mais produtivo, que você se sinta com as coisas mais organizadas na sua cabeça e não simplesmente viver apagando incêndio e as coisas simplesmente te engolirem ao longo do dia a dia. Então, anota essa dica aí, comece a arrumar pra trabalhar, para de ficar largado aí trabalhando de pijama de qualquer jeito. Finalizando essa parte do que eu chamo da minha rotina matinal, é a hora que eu vou pro escritório, já abro a janela, deixo tudo ali aberto, bem iluminado pra dar um ar na cabeça e eu sento, faço toda a organização das tarefas que eu tenho pro dia. Então eu costumo organizar as coisas mais ou menos do que eu tenho pra fazer na semana e todos os dias de manhã eu abro a minha planilha onde eu guardo todas as atividades que eu tenho pra fazer, dou uma revisada, reorganizo, marco os horários, vejo mais ou menos aquilo que eu vou fazer no dia e dou start nas coisas que eu preciso fazer do trabalho. Sobre a minha rotina, de fato, você vai ver que não tem nenhuma novidade. O meu trabalho é simplesmente sentar a bunda na cadeira e escrever, fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, em relação a isso, não tem nada muito mirabolante. Os dias costumam ser, na maioria das vezes, iguais, em que eu sento ali mais ou menos 8 horas, 8 e pouquinho, começo a trabalhar, vou até a hora do almoço, e aí sim que eu vou fazer alguma pausa. Então, eu não costumo ter muitas reuniões, ainda bem, porque eu acho que tem muitas coisas que às vezes a gente acaba gastando muito tempo em reunião, em calls, que a gente fica falando, e tem
resta pouco tempo para produzir. Então eu procuro deixar para fazer calls somente em momentos que realmente sejam muito específicos, ou nos projetos em que eu atuo, em que a gente tem alguma rotina que é mais periódica, assim, da gente fazer esses acompanhamentos e alinhamentos, mas ainda assim são coisas pontuais, não costuma ter muito tempo da minha agenda travado em relação a isso, assim, e que eu acho que é algo realmente positivo, até porque eu sou alguém que eu gosto de conversar com algumas pessoas na parte do trabalho, acho que isso ajuda às vezes a fluir a parte de brainstorming, de você ter algumas ideias, mas na hora de produzir eu acho que isso atrapalha muito, então eu gosto de ter pequenos momentos em que eu troco ideia com as pessoas, isso me abre a cabeça para desenvolver coisas melhores, ou ter ideias que talvez não teria sentado ali focado, mas na hora que eu preciso de fato escrever, eu gosto de fazer isso em silêncio, com no máximo uma musiquinha, um lo-fi tocando no fone para que realmente eu possa me concentrar. E a parte de foco e concentração para mim sempre foi um ponto difícil assim de lidar. Muitas coisas tirariam muito meu foco, então você vai ver que a minha mesa aqui ela é totalmente clean, assim, eu tenho só a tela, o computador, deixo uma garrafa d'água para evitar ao máximo as distrações. E a parte de enfeite, cacareco, esses negocinhos aqui eu costumo deixar aqui atrás, os livros, aí tem cafeteira, as coisas ficam todas pra cá pra evitar ao máximo aquele negócio, sabe quando você tá já meio com aquela dificuldade de focar e passa uma mosca e você tá tipo assim olhando, então eu evito ter objetos e coisas que vão me distrair, eu acho que isso costuma me ajudar bastante aqui na rotina de trabalho. Chegando perto do almoço, eu faço uma pausa, então a Su também trabalha aqui em casa, então a gente geralmente costuma almoçar juntos, a gente não tem o hábito de sentar na mesa e fazer uma mega refeição, mas a gente aproveita esse tempo ali, assiste uma série, fica um pouco juntos, conversa, eu costumo ficar um pouquinho mais depois do almoço ainda conversando com ela, até de fato eu voltar pro trabalho. Eu geralmente faço um cafezinho antes de voltar ali pro segundo turno, e aí a rotina vai ser basicamente a mesma coisa, eu vou sentar, ver as coisas que eu preciso produzir, eu tento, por mais que eu tenha uma flexibilidade, uma liberdade de horários, eu gosto de ter uma rotina de horários mais definida, para não ficar aquela coisa bagunçada. Então, óbvio que se eu tenho algum compromisso, alguma coisa, eu tenho essa liberdade para poder ajustar, e como eu também não tenho muitas agendas fixas, isso ajuda, mas eu gosto de sentar e produzir mais ou menos naquilo que é o horário comercial, assim, então, tipo, entre as 8 e as 6, óbvio que às vezes eu trabalho um pouco mais cedo, e dependendo de como tiver o fluxo de tarefas, eu acabo indo até um pouco mais tarde, mas eu prefiro reservar as coisas nesse período para manter uma rotina mais organizada e também não ficar trabalhando o tempo inteiro, porque isso acaba às vezes esgotando demais, e eu sinto que, como eu preciso trabalhar com criação e produtividade, essas coisas acabam estendendo muito, eu acabo não rendendo demais. Então, concentrar as atividades nesse período do dia, pra mim, costuma funcionar muito melhor. E, cara, uma das principais coisas que aqui eu acho que é a melhor recomendação que eu daria pra você é eu faço uma pausa ali no final da tarde ali pra gente ir treinar. Então, eu e a Su, a gente treina CrossFit, geralmente a gente vai junto no mesmo horário, e pra mim é uma das, cara, as melhores coisas, assim, que eu mudei na minha vida e que eu realmente senti diferença, assim. Então, antigamente eu trabalhava diretão e dores e tava sedentário, você vai ver aqui, eu vou colocar uma foto de como que eu tava antes de começar a treinar, só pra você ter uma ideia do que tava passando. E no começo, cara, eu fui única e exclusivamente pela parte de estética, e depois de um tempo eu comecei a realmente enxergar os benefícios que tinha por trás do treino, e aquilo começou a virar como uma parte de uma terapia do dia. Então, nos dias que eu tô estressado, eu já falo, nossa, eu preciso treinar pra descarregar a cabeça, assim, porque pra mim aquela frase é de onde o corpo cansa, a mente descansa, faz muito sentido, assim, geralmente se eu tô meio estressado, o dia já foi meio pesado, quando eu vou treinar eu consigo dar aquela espairecida, assim, a cabeça costuma ficar mais leve, e, cara, tem total relação, né, da nossa mente com o nosso corpo, a gente às vezes acaba enxergando como duas coisas separadas, mas elas não são. Então, se você quer ser mais produtivo, quer ter mais clareza, cara, a parte de treinos é essencial, você precisa fazer tudo isso. E de vez em quando, né, eu acabo voltando do trabalho, fazendo alguma coisa um pouco até mais tarde, mas em geral a gente já volta pra casa, já vai ter um momento ali de jantar, eu e a Su, e a gente também costuma de assistir uma série. Eu comecei de forma ativa a pensar nisso e de valorizar isso, sabe? De não achar que todos os dias precisam ser, meu Deus, incríveis e coisas mega mirabolantes, assim, cara, a minha rotina é essa, eu trabalho dessa forma e o tempo que eu tenho com a sua aqui é super legal, acho que eu comecei a enxergar o valor e a felicidade nessas coisas simples, assim. É óbvio que a gente vai fazer alguns recortes para valorizar algumas coisas aqui dentro da internet, mas eu acho que você acompanhar esse tipo de coisa e ficar o tempo inteiro pilhado nisso sem ter esse exercício de ativamente pensar no que de fato é aquilo que te faz feliz, naquilo que é a sua rotina, vai fazer com que, cara, provavelmente você viva a vida se comparando e olhando por que você não tem o que os outros têm, e por mais que você já tenha avançado muito, talvez, em relação àquilo que você era, você não vai conseguir reconhecer de que isso é bom. Então, cara, uma das coisas que eu acho que é principal é você saber enxergar valor numa rotina simples, assim, e começar a valorizar pequenos momentos de alegria sem ter que ser sempre uma viagem ou
um mega restaurante de luxo. Então, olhe para as pequenas coisas do seu dia a dia e comece a ser grato por isso, assim, porque eu acho que, e não é nada papo assim meio energia boa, good vibes, é de realmente exercer esse pensamento racional de ser grato, porque não é uma questão sobre você se contentar com aquilo. Óbvio que a gente tem planos, a gente senta junto aqui em casa para pensar em como a gente vai se desenvolver, em novas coisas que a gente quer fazer, conquistas que a gente quer ter, mas sem deixar de olhar para o tanto que a gente já melhorou. Então, quando eu olho pro Caio de 5 anos atrás, cara, eu vejo que eu não imaginaria que eu estaria na condição e tendo as coisas que eu tenho hoje. E acho que isso só foi possível por sempre valorizar. Então, mesmo nos momentos mais simples, assim, eu lembro da minha jornada, cara, eu era feliz tendo a minha família, tendo as coisas que eu tenho hoje. Assim, óbvio que eu sempre quis avançar, mas não era aquela coisa assim de, nossa, minha vida é uma merda e eu preciso ter isso, senão eu vou ser feliz, porque, cara, você se acostuma a coisas melhores. É muito fácil você deixar de olhar para as pequenas conquistas e para as coisas que vão acontecendo e você, às vezes, cair nessa armadilha de tá sempre buscando no futuro ou em algo que você ainda não tem. E é normal, você vai se acostumar com pequenas coisas que você vai comprando e com momentos. E aí o que eu quero te dizer, cara, é que eu ouvi uma frase que eu achei muito foda. Cuidado com aquilo que você faz todos os dias. É muito fácil de colocar a expectativa de que a gente vai ter um dia de muita produtividade, que vai mudar tudo. E geralmente quando você tá com essa energia muito alta e muito empolgado para fazer um negócio, mas você ainda não mudou de fato os teus hábitos e a tua rotina e começou a implementar isso de uma forma mais consistente, a probabilidade de que você dificilmente vai conseguir manter isso por um bom tempo e realmente colocar isso naquilo que você precisa fazer. Então, quando eu falo que é cuidar com aquilo que você faz todos os dias, é de você ver hábitos e comportamentos que você está executando muitas vezes no piloto automático, porque por mais que você não tenha uma rotina, você tem uma rotina. Você vai ver que você costuma fazer as mesmas coisas erradas, você costuma comer as mesmas coisas, você costuma procrastinar e enrolar as coisas do mesmo jeito que você sempre enrola. Então a questão não é que você não tenha uma rotina, você só não tem a rotina que você gostaria ou deveria ter. Então você tem uma lição que você pode tirar desse vídeo de que você precisa trabalhar para você ter uma boa rotina, sem grandes floreios e um negócio idealizado do que precisa ser, e sim de que você goste de viver o seu dia a dia, de que você não sinta que se você tivesse que fazer tudo que você faz todos os dias pro resto da sua vida, isso seria um grande peso, sabe? Cara, você conseguir ter uma rotina que você, por mais que você tenha trabalho, não vai ser 100% do tempo lazer, diversão e tudo mil maravilhas, mas você saber que você tá fazendo algo que é legal, que tá alinhado com os teus princípios, com os teus valores, com os objetivos que você tem pra sua vida, vai fazer com que essa jornada seja muito mais fácil. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você possa ter tirado alguns insights com base naquilo que eu tenho na minha rotina e algumas lições que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Eu não vou pedir pra você dar um like, só se você quiser agora também. Fica aí por sua conta, sua responsabilidade. Se você estiver falando, nossa, até que esse vídeo foi legal, você deixa um gostei aqui. Senão eu não vou ficar mendigando também. Vai ser uma cultura desse canal. Não mendigamos like. Você só dá like se você gostar. Eu vou ficando por aqui. Convido você a assistir mais um vídeo aqui do canal. Um beijo no seu coração. Tenha uma boa semana.